Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Ecos de Sofia. Para já, não temos connosco a Sara. Quero começar por vos desejar um feliz ano novo. Espero que este tempo de interregno, eu ia dizer de férias, mas não foi bem férias, não é? Se calhar para nenhum de nós ou para quase nenhum de nós. Espero que tenha sido realmente proveitoso e que possamos este ano continuar com mais programas que nos façam a todos ver a vida de uma forma ligeiramente diferente e ligeiramente melhor do que antes. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, boa tarde, obrigado e bom Então, ano a todos também. o Ricardo está aqui connosco para nos falar sobre a noite interior. Queres dar-te a conhecer primeiro, para quem não te conhece, não é a primeira vez que falas connosco aqui na rádio, mas se quiseres dizer algo sobre ti. Sim, obrigado. Posso começar por dizer, efetivamente, que como já houve oportunidade de se dizer noutros programas, gosto muito de mitologia, religião comparada e tudo isso, e então, obviamente, esse tipo de literatura e esse contacto com o trabalho interior que vamos percebendo também em textos religiosos, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, por exemplo, indo muito diretamente à questão do cristianismo, mas também em muitos passos mitológicos, como a Bhagavad Gita, por exemplo, encontramos um tema que nos vai aparecendo, que é a questão do dilema, a questão da crise e a questão da noite interior, ou da noite escura que faz eco dentro de nós daquilo que se passa cá fora. Que todos nós temos a oportunidade de ver quando o dia termina, não é? E quando começa, apesar de ver tanta luz. E, portanto, é um tema que me é bastante caro e também, como também já há alguns anos que dou aulas de filosofia na Nova Acrópole, também é um tema que acaba por tocar muito daquilo que vamos falando ao longo das nossas aulas, porque temos que estar a contar que nem tudo é luz para o entendimento. Não é? Muitas vezes para o entendimento é uma espécie de noite, existe uma certa obscuridade e muitas vezes não sabemos o que fazer sobre isso. Portanto, acaba por ser um tema muito caro nesse aspecto, Joana. Portanto, a minha primeira pergunta era qual a definição que poderíamos dar de noite interior, mas agora estavas a abordar uma coisa muito interessante que é a noite para o entendimento ou a noite no entendimento. Parece a mesma coisa, não estamos a falar exatamente a mesma coisa. Não sei pronto, se queres primeiro introduzir o que é que significa noite interior, e depois então abordarmos esta questão, noite para o entendimento ou noite no entendimento, porque são coisas diferentes, não parecem, mas são coisas diferentes. Sim, sim. Sim, ou seja, noite interior pode ser definido de várias formas, essencialmente pegando em algumas palavras que eu usei há pouco, dilema, crise, essencialmente estão muito relacionadas com isto, ou seja, alguma forma de impasse, da pessoa não entender muito bem o que está a fazer, não encontrar justificações, não encontrar caminho, não encontrar os objetivos certos, ou os sonhos certos, ou a forma de os seguir, por exemplo, pode ser uma noite mais ao estilo emocional, no sentido da pessoa estar num estado mais depressivo, mais ou menos longo, mais ou menos breve. Bom, o bom neste aspecto era que fosse sempre breve, porque surge como uma necessidade de se entender algo, ou seja, a noite interior surge como uma necessidade de se invocar alguma luminosidade sobre algo, não é? Trazer novamente o dia, e não era suposto, às vezes, nós ficarmos tanto tempo nesses estados noturnos. Por exemplo,
E pode ser, a noite interior também pode ser uma introspeção, ou seja, pode ser um ato de, por um lado, coragem, por outro lado, amor, por outro lado, paciência, de olharmos para a nossa vida interior e, como todos os começos, não é? Todas as coisas que nós iniciamos começam como uma noite, de onde vem a aurora, o dia, etc. Ao olharmos para dentro também é sempre uma noite, porque nunca sabemos muito bem o que é que vamos encontrar, podemos fazer alguma ideia, mas geralmente, mesmo que a pessoa vá com muita imaginação, ou muita fantasia, ou já com muita literatura, digamos, sobre o tema lida, ainda assim a pessoa nunca sabe muito bem, porque somos únicos, de certa forma, estamos em processos únicos e momentos únicos, e então vamos sempre encontrar algo que não estaríamos, se calhar, à partida à espera, não estaríamos a contar com isso. Relativamente ao entendimento, pois é algo que se calhar não nos soa à primeira, não nos vai soar tão dramático como a noite interior, no sentido, por exemplo, emocional, mas a noite do entendimento também é uma experiência muito forte que o ser humano pode ter, que nos faz lembrar muito do Só Sei Que Nada Sei de Sócrates. Não é? É muito aquela perspectiva de estar perante o mistério e muitas vezes não saber como reagir ou como encontrar caminho nesse mesmo mistério. Mas lá está, isto aqui também nos daria várias vias, não é? Porque essa obscuridade do entendimento, essa noite do entendimento, que podemos considerar diferente da noite interior, de uma forma muito genérica, enfim, está muito relacionada com o depararmos-nos cada vez mais com o tanto que não sabemos, por exemplo, e a incapacidade de definir, por exemplo, a realidade, ou seja, o que é real, não é? Nós conhecemos a realidade material, mas se começamos a falar de uma realidade que vá um pouco para além da matéria, ou que não esteja dentro do espectro, não é? Dentro daquilo que somos capazes de analisar, pela sua altura ou pela sua pequenez, por exemplo, enfim, independentemente da ciência ou da área que estejamos a ver, há sempre algo que sai fora dos nossos limites. E isso é uma noite do entendimento. Mas essa noite do entendimento, por exemplo, no caso da religião, também é necessária, por exemplo, ou seja, é igualmente necessária, tal como a noite interior, porque dizendo, por exemplo, respeito à vida espiritual, ou à vida divina, ou a Deus, concretamente, há mesmo uma noite do pensamento, uma noite do entendimento, porque não há forma de limitarmos a nossa compreensão sobre isso. Portanto, se calhar o ponto de partida aí é mesmo perceber que com Sócrates não é só sei que nada sei, e a pessoa a partir daí começa a fazer um caminho, ou perceber que existe uma noite interior e ter alguma esperança que surja um pequeno foco de luz, uma vela, enfim, que surjam começa a despontar a aurora, algo assim do estilo ao longo do nosso processo. É interessante estás a dizer isso que Sócrates dizia só sei que nada sei, não é? E realmente, se calhar, quanto mais sabemos, menos sabemos, não é? Ou pelo menos vai-nos transparecendo que sabemos menos. Esta questão da noite, pelo menos para mim, é muito cara, é algo que acho que todos nós alguma vez na vida passamos, seja de que forma for, e nunca é igual, mesmo que seja mais do que uma vez na vida, nunca é igual, e é diferente de pessoa para pessoa. Como é que pensas, tu há pouco estavas-nos a falar do amor, da paciência e da coragem, não é? E achei muito interessante estares a dizer que para esta questão toda da noite, e em especial a noite interior, não é? Porque estamos a falar muito mais do que a noite que está lá fora à nossa espera. Esta noite que está dentro, que nos aguarda, será que ela nos aguarda realmente? E será que somos chamados para ela? Ou, assim como a lua também nos chama, não é?
ou será que nem por isso, que não é objetivo final esta noite? Como é que pensas que podemos olhar para esta questão? Bom, a noite chama-nos, efetivamente, não é? A noite exterior chama-nos todos os dias. Nós é que se calhar vivemos numa, enfim, com a descoberta ou a domesticação do fogo, o advento da eletricidade, se calhar já quase nem damos conta da noite, não é? Porque tudo tem muita luz, muito ruído, muito movimento, não é? Mas a noite, se pensarmos na noite um bocadinho fora das grandes cidades, percebemos que é um momento em que nos voltamos mais para dentro, em que estamos face a face com o que somos, em que temos uma perspectiva da realidade daquilo que é a nossa vida, e isso é algo que efetivamente nos chama, ou seja, é algo que é necessário, porque nós não estamos aqui a falar do dia, mas temos a atividade diária, o mundo dos sentidos, o mundo das paixões, o trabalho, tudo isso, o contacto uns com os outros, a vida em comunidade. E a noite é aquele momento que todos precisamos de, se calhar, ficar um pouco mais a sós, não é? Se calhar ouvirmos mais o que temos a dizer nas entrelinhas da vida, ou aquilo que, enfim, que a nossa consciência nos quer dizer. Fazer também uma análise do que foi o dia e fazer todo um trabalho que nos prepare para o dia seguinte. Ou seja, é como é necessário, é como um fim de qualquer trabalho. A pessoa termina e vai fazer um levantamento de o que é que correu bem, o que é que correu mal, não é? E no próximo dia a pessoa compromete-se, olha, eu isto vou tentar fazer um pouco melhor, não é? Ou pelo menos vou tentar não repetir este erro. E nesse sentido é muito necessária a noite. Agora, há uma questão também um pouco complexa que colocaste, que é quase no sentido de se é necessário ou se podemos ultrapassar, ou se é o fim do caminho. Pelo menos entendi isso da pergunta. A noite chama-nos constantemente, tal como o dia, mas não é o fim do caminho, porque nós, desde que nascemos, não é? Ou desde que nos lembramos, somos sempre forjados na dualidade, ou seja, precisamos da vida em comunidade e da vida individual, não é? A vida pessoal, ou estarmos connosco. Precisamos do dia, precisamos da noite. Precisamos da atividade e precisamos do descanso. Precisamos do verão, precisamos do inverno, etc. Não é? Do calor, do frio. O que isto tudo nos vai guiando cada vez de uma forma mais harmoniosa, sem nos espantarmos tanto com o dia e sem nos espantarmos tanto com a noite. Isto parece um pouco idiota o que eu acabei de dizer, mas traduzirmos para dentro, não nos espantarmos tanto com a luz interior ou com as trevas interiores, que espantamos-nos sempre, cobrimos algo e parece que é a primeira vez que estamos a ver, e provavelmente é. E quando às vezes deparamos com um certo abismo interno, ou um caminho escuro, ou, enfim, quase dentro de quatro paredes escuras, não é? Como quando vamos dormir e estamos a tentar descansar, também não temos que nos espantar assim tanto. Mas tudo isto é um caminho de dualidade que nos vai permitir, creio eu, harmonizarmos-nos cada vez mais e superar essa dualidade, superar esse dia e superar essa noite com aquilo que é válido e com aquilo que dura, não é? E com aquilo que efetivamente se vai manter de nós, não é? Pelo menos, mas não seja a nossa aprendizagem, a nossa experiência, que é efetivamente o que vamos escolhendo do dia e da noite. É? Agora, lá está, uma forma de entendermos é perceber que no movimento do nosso planeta estamos constantemente a ser banhados, ora pela luz do Sol, ora pela sua ausência, ou pela luz da Lua, como preferirmos. Portanto, isso é necessário, ou seja, há todo um processo, há todo um caminho, e entendemos, podemos não saber qual é, mas que há uma lógica, há uma finalidade para toda este temperar, digamos assim, de passarmos ora por uma coisa, ora pelo seu oposto, é? Neste caso dia, noite, ou um estado mais externo e um estado mais interno, em que estamos a lidar mais com o nosso interior e ponderamos que haverá um momento em que isso já não nos será necessário. Não é?
ou seja, seremos capazes de obter a experiência de uma coisa e de outra e talvez equilibrá-lo, encontrar um caminho que as ultrapasse, ou seja, que seja mais do que a simples dualidade, essa polaridade. Não é? Hum, que agora, com a imagem do Sol e da Lua, vem-me à cabeça. Tu conseguirias dizer-nos o que é que poderia ser efetivamente, partindo do pressuposto que estamos mergulhados na noite, não é? O que é que em nós, uma característica nossa, poderia ser o Sol, aquela estrela que tem uma luz direta, que efetivamente também aquece, não é? De alguma forma, e que nos ilumina o caminho. E por outro lado, a Lua, que não deixa de ser quase uma lamparina, uma luz indireta, que para aquecer já é um bocadinho difícil, aquece-nos um bocadinho a alma tão bonita que é, mas é diferente. Consegues dizer-nos assim uma característica humana para cada uma delas que nos ajude realmente neste caminho interior, neste caminho de introspeção? O que é que achas que poderia ser? Bom, acho que disseste aí várias coisas já que podíamos pegar. Acho que podemos dizer muitas coisas sobre o Sol e muitas coisas sobre a Lua que nos ajudam, mas indo diretamente a isto que estamos a analisar, a esta questão de nos aventurarmos, digamos, numa noite interior, creio que o Sol, aquilo que mais nos lembra é uma certa generosidade, no sentido em que dá luz em todas as direções, sem distinguir se dá mais à esquerda ou mais à direita, por exemplo. Não é? Não faz grande distinção se nos portarmos bem ou se nos portarmos mal, recebemos a luz igual. Portanto, é um grande exemplo. Portanto, se calhar ficava nesse aspecto de generosidade. E a generosidade, quase como agora convertendo num solo interior, né, aquilo que falávamos há pouco, amor, paciência, compreensão, isso pode auxiliar-nos nesses estados mais obscuros, no sentido em que nós próprios nos vamos observando com muita paciência, por exemplo. E aí poderíamos efetivamente comparar com essa questão mais diurna, mais solar, mais de abrir caminho, etc. E de cumprir com o nosso dever. Na outra questão que colocas, a questão de ser uma luz indireta, por exemplo, o caso da Lua, tem que ver com outro método de análise, obviamente, que vai muito por reflexão, ou seja, é a nossa própria capacidade de ir refletindo, ir tentando entender, mas como tu disseste, é uma luz um pouco individualista, é uma luz só nossa, ou seja, se calhar não serve para iluminar tanto como quando pensamos no Sol. Portanto, é uma pequena luz que pode estar numa circunstância mais aberta ou mais iluminada ou numa circunstância quase sem receber luz nenhuma, sem ser capaz de captar nada. E aí teríamos uma imagem do que estávamos a ver há pouco de uma noite do entendimento, ou seja, já não apenas uma noite interior num sentido de introspeção ou emocional, etc., mas do entendimento que está a tentar refletir, está a tentar captar alguma luz e não consegue. É o mesmo que nos acontece quando damos esse mergulho dentro e esse espelho, digamos, que quer refletir alguma coisa, está coberto de pó, não é? Ou está enterrado, efetivamente. Ou seja, é tanta a poeira, é tanto o fumo dos tempos, dos dias que correm, enfim, da pessoa não fazer esse trabalho todos os dias, que depois não é capaz de refletir nada. Não é? Isso pode nos dar um pouco essa sensação de dilema, não saber muito bem o que é que temos de fazer. Isto levar-nos-ia por, enfim, múltiplos caminhos. Mas sim, creio que temos sempre duas luzes no céu, uma numa fase, outra noutra, que nos lembram muito de como é que esse caminho interior é feito, ou como é que pode ser feito. E nesse aspecto podemos ver dessa perspectiva, digamos, com uma consciência, uma mente mais generosa, não é? Nesse sentido de sermos pacientes, ou numa vertente mais, consideramos nós, mais direta, mais de querer trabalhar, querer perceber o que está, o que não está, de onde vem,
mas que tem muita dificuldade. Ou seja, se calhar não é tão generosa. Enfim, poderíamos pensar nisso. Às vezes a forma com que olhamos para o nosso estado interior não é tão generoso, ou é mais egoísta, ou é mais fantasioso, porque estamos à espera de encontrar outras coisas. E então, pobre Lua, eu não quero estar a colar o que eu estou a dizer à Lua, mas se calhar a Lua ensina-nos um pouco esta ideia de que a luz não é dela, portanto há que lembrar sempre de onde é que essa luz vem. E se calhar leva-nos diretamente a uma natural generosidade. Porque já agora, há uma coisa que acontece muito interessante. Quando fazemos essa análise interior, quando saímos de lá, às vezes nem saímos com grandes respostas, mas normalmente vimos muito mais compreensivos para com todos os outros. Entendemos melhor devaneios, dúvidas, medos, opiniões, máscaras, detectadas ou não. Mesmo quando são detectadas, enfim, é difícil de as tirar. E somos muito mais amáveis, muito mais generosos também, precisamente porque fizemos esse processo. Porque é sempre um processo de invocar a aurora, invocar o sol. Acho que temos que usar sempre amanhã, não é? Temos que usar sempre essa imagem para não ficarmos fascinados, não é? Com uma vivência, sei lá, sinistra, tumultuar, fria, aquelas coisas todas que ninguém gosta, mas que fascinam, porque é um mundo diferente, não é? Os sons são diferentes, as imagens são diferentes, mesmo olhando para fora de nós, os animais que agem são diferentes, os cheiros, etc., os sons. O objetivo não é ficarmos fascinados com isso, é aprender e seguir caminho. É? Esperar que o sol não se distraia muito e que venha à hora que estamos à espera que ele venha, não é? Não ficarmos muito presos na noite, porque isto agora se calhar passando um pouco para aquilo que já foi referido, algum estado mais ou menos depressivo, é que o estar-se constantemente na noite não deixa de ser uma forma de inação, o não querer participar na vida, porque advém do que se passa dentro, obviamente, há uma justificação para isso, mas é algo que nos vai recolhendo, vai-nos retirando cada vez mais da vida, cada vez mais dos outros, vai-nos petrificando. No fundo, vai fazendo o que a noite faz. Se considerássemos uma noite desmesurada em tempo e pensarmos em todas essas questões de obscuridade, frio, etc., tudo isso nos vai isolando cada vez mais. Não é? E então, se começarmos a pensar em sono, sonho, etc., ainda encontramos outro tipo de respostas. Deixamos de querer participar na vida. E às vezes a resposta está precisamente na generosidade solar, está no trabalho, por exemplo, ou seja, da pessoa fazer, ou seja, começar a ir atrás do dia, a aproveitar o dia, seja para caminhar, seja para construir, isto depois dependendo do que estamos a falar. Obrigada, Ricardo. Sara, finalmente Olá, conseguiste juntar-te a nós. olá Ricardo, olá Joanita, desculpa, eu peço imensa desculpa, problema de trânsito, começa a chover e fica um caos. Mas bom, foi bom ter entrado, embora sinta que estou a apanhar um pouco do ar. Mas queria perceber, e sem repetir perguntas, espero eu não repetir nada. Ricardo, falaste de uma série de coisas que a mim me parecem de extremo interesse para toda a gente, mesmo não, quem pensa que não vê a vida de forma filosófica, porque esta ideia de que somos todos filósofos é uma ideia para a qual nem todo o ser humano está desperto, embora eu acredite que todos nós, mal ou bem, nos questionemos e por isso, de certa forma, somos filósofos. E por aquilo que eu entendi, do que eu vi, esse mergulho na noite interior é uma oportunidade que temos de conhecer uma parte de nós que nem sempre queremos ver, mas que existe. Tu consideras que é importante mergulhar profundamente ou que existe uma espécie de limite até onde devemos ir? Excelente pergunta. Eu creio que existe um limite no sentido em que, quando olhamos para fora e vemos o dia e vemos a noite,
Ou seja, se percebermos que tem de haver um equilíbrio, aí tem de haver um limite e dentro dos possíveis esse limite vai se superando. O mergulhar profundamente seria obviamente aquilo que todos nós diríamos que sim, que é isso que tem que ser feito. O problema é se nesse mergulhar profundamente, lá está, não nos fascinamos, não nos perdemos, ou seja, é quase uma metáfora também interessante, é a arqueologia, não é? É quase como se fosse um trabalho de arqueologia. A pessoa não pode começar a escavar por todo o lado, tem que definir primeiro, em termos de bússolas, para onde é que vai, para onde é que está a apontar, o limite do terreno, por exemplo, que materiais, simbolicamente, não é? Que materiais vai usar e o que é que vai fazer, pelo menos tem que se ter algum pensamento sobre isso, o que é que fazemos com o que vamos encontrar. Porque o que encontramos também nos pode fascinar. A pessoa, vamos supor que nessa análise que todos nós, considerando ou não que somos filósofos, nessa análise que todos vamos fazendo, que encontramos uma máscara, por exemplo, aquilo que se chama uma máscara, ou seja, algo que faz parte da nossa personalidade, mas que não nos foi, ou seja, que nos foi dado por alguém, não é nossa. Ou seja, alguém nos disse algo e nós identificámos-nos. Isso pode ser muito fascinante, porque de repente eu, em vez de perceber, ok, descobri neste trabalho de arqueólogo noturno, descobri esta máscara, o melhor é estilhaçar e deitar fora, por exemplo, vamos supor, não me pertence. Não, é muito interessante, eu começo a perceber de onde é que veio, para onde é que vai, como é que eu me escondo atrás dela, e outras pessoas têm máscaras também do mesmo estilo, ou seja, é um trabalho intelectual muito interessante, mas relativamente a mim próprio, à minha vida interior, não sei se é o mais apropriado. É um pouco a ideia do mau arqueólogo que destrói tudo por onde passa. Ou seja, porque na realidade, isto é uma ideia muito dura, mas o terreno é sempre destruído. Ou seja, aquilo onde estamos a trabalhar, a nossa personalidade, é importante também perceber isso, vai sendo destruída. Sempre. Vai sendo, ao ser remexida, estamos constantemente a mudar de sítio e a permitir arejar zonas que lá está, nem sempre gostaríamos de ver, nem sempre gostaríamos de olhar para elas, porque nos trazem a realidade. Com muita dureza, muita frieza, trazem-nos exatamente aquilo que somos. Há pouco estava-se a falar um pouco da noite, do dia, o que serve para a noite, o que serve para o dia. É um pouco isso, ou seja, aquilo que encontramos à noite prepara-nos, nessa noite interior, prepara-nos para a vida exterior, o contacto com os outros. E é muito necessário, como creio que todos nós já descobrimos várias vezes ou em alguns momentos da vida, porque por vezes percebemos que estamos a ser ou ingratos com a vida ou ingratos com alguém, não é? E esse trabalho interior leva-nos a entender que era aqui que deveríamos ser mais gratos, por exemplo, ou seja, estas provas que nos estão a chegar, ou esta pessoa que está perto de mim está efetivamente a querer ajudar-me ou dar-me uma grande oportunidade e às vezes não o vemos. E então é necessário, nessa intimidade, voltarmos um pouco para dentro, não temer essas trevas, lá está, procurar alguma forma de luminosidade, procurar alguma ideia que nos guie. Há pouco eu estava a usar a imagem da bússola. Se calhar é importante dizer que temos sempre de ter em mente para onde é que queremos ir com isto, ou seja, para onde é que queremos chegar enquanto homens e enquanto humanidade quando estamos a fazer um trabalho interior. Porque eu não sou nenhum museu, né? Nós não somos nenhum museus para expormos peças, não é? Para mostrarmos opiniões, sei lá, enfim, conceitos, pensamentos, preconceitos também, coisas que já não nos pertencem. Somos efetivamente um espaço que, ao ser escavado, ao ser descoberto, ao ser trabalhado, vai se esvaziando de alguma maneira para receber, e aqui se calhar entramos um pouco no domínio da religião, no domínio do sagrado, para receber a presença que realmente importa, uma presença de uma vida espiritual, não é? Ou a presença de Deus, efetivamente, que é quando nós não estamos, é um bocadinho assim. Ou seja, quando os pequeninos sonhos, os desejos, aquilo que experimentamos pelos sentidos deixa de estar, algo o ocupa. Não é? E pelo menos temos esperança que aquilo que o ocupe
e creio que é isso que acontece, aquilo que o ocupa é Deus, ou é esse invocar da manhã, por exemplo. Portanto, sim, claro que é extremamente necessário, ainda que a pergunta é muito boa, também a que fizeste, Sara, também pela dificuldade de se entender, então, e onde é que está o limite, não é? Porque a pessoa distrai-se rapidamente. Ou seja, se a pessoa olhar para dentro e quase que demarcar, não é? Dizer, eu hoje fiz uma coisa mal feita, vamos sentar-nos aqui os dois e tentar perceber o que é que eu fiz isto, quando é que eu fiz isto no passado, por exemplo. Eu aí se calhar estou a limitar, não é? Estou a delimitar a área. Se é só um olhar para dentro, porque não estou muito bem, percebo que não estou muito bem, há o risco da pessoa se perder completamente. Ou seja, a pessoa, entretanto, já não sabe o que é que está a fazer. Enfim. Eu não sei se ias falar, Sara, mas Não, é porque eles estavam a fazer lembrar uma coisa, mas eu depois digo, podes continuar. Sim, sim, tranquilo. estavas há pouco a falar de fascínio. Pronto, e obviamente eu não quero trazer para aqui as trevas pelas trevas, mas nós quando falamos de fascínio nós podemos falar de um fascínio, digamos assim, luminoso ou muito obscuro, ou escuro, pronto, se o obscuro não, pronto, não fizer tanto sentido naquilo que eu estou a querer dizer. Este fascínio mais obscuro, mais negro, não é? Ou seja, este terror que pode ser sentido, não é? Porque efetivamente a gente quando olha para dentro não, normalmente, pelo menos inicialmente, e por isso é que digo eu que tenha sido por isso que nos tenhas aqui abordado também a coragem, não é? Também o amor por algo, pelo menos por um lado, provavelmente para com a humanidade, para com Deus, não é? E esta paciência. Mas esta escuridão, esta quase luta, digamos assim, que podemos encontrar, pode mesmo provocar um terror em nós, não é? Olharmos para dentro. De que forma é que, por um lado, consideras que há uma forma mais moderada de entrar nesta introspecção, nesta noite, nesta busca, neste autoconhecimento, que no fundo é disso que estamos a falar, não nos deixarmos consumir por esta sombra e de que forma é que, mesmo que por momentos, por algum tempo, possamos ser consumidos e sermos quase náufragos, não é? Quase sem grande sítio onde nos agarrarmos para voltarmos à luz. Como é que tu consideras que portanto, esta entrada, esta permanência e esta saída podem ser feitas? Creio que isso tem que ver com o estado de consciência, o estarmos ou não conscientes de estarmos a querer fazer um trabalho interior, não é? Tem que ver com isso. Se entramos num estado interior, de noite interior, como pensamentos repetitivos, sensação de culpa, não é? Arrependimento, esse tipo de coisas, pode ser pouquíssimo moderado, não é? Nesse aspecto, porque a pessoa está a ser arrastada, ou a minha consciência está a ser arrastada. Por outro lado, se a pessoa entra conscientemente porque quer resolver um problema, ou porque entende que há algo que o está a chamar para lá, podemos, enfim, fazer uso, eu creio que é sempre bom fazer uso de certas comparações que tenham que ver também com o que estavas a dizer, de ser como ato de amor, paciência, de querer adquirir sabedoria, é? como investigador, por exemplo, ou se é com coragem e com vontade de trabalhar, por exemplo. Ou seja, isso faz toda a diferença, porque a pessoa já vai, ainda que não sabe, nunca sabe muito bem o que é que vai encontrar dentro, mas esse também é o fascínio, essa também é a maravilha, mas a pessoa vai muito mais bem preparada. E sabendo que só nesse processo de conseguir lidar com esse medo, não é? que nos impede um pouco de querer olhar para onde não queremos olhar normalmente, ver aquilo que não queremos ver, passando esse momento, efetivamente, até podemos dizer que deixa de haver noite, em certa medida.
porque há como que vamos usar o exemplo do Sol, podia ser uma lucerna, uma lanterna, o que quiséssemos, como estávamos a ver há pouco, mas é como se o Sol efetivamente começasse a nascer dentro de nós. Ou seja, começamos até pela esperança que temos, pela coragem que começamos a sentir, pela generosidade, tudo o resto que já foi sendo mencionado, começamos a perceber o que é preciso fazer. Agora, tu falaste depois de outro ponto importante, que costuma andar de mãos dadas, mas creio que, se calhar, a maior parte das vezes vem depois, que é a questão do combate, não é? Essa questão de uma espécie de guerra em que a pessoa encontra algo, e vamos dizer que entende naquele momento, isto é injustificável, ou seja, isto não tem que estar comigo, este tipo de pensamento, de vício, o que for. Isto não tem que existir, esta máscara, esta opinião, e então há um enfrentar direto. E aí podemos, sim, ser mais românticos, há uma batalha. É uma batalha, por vezes, feita às escuras, é verdade, ou um trabalho feito às escuras, mas pelo menos já conseguimos localizar o alvo, para não estar a chamar o inimigo, porque tem que haver também alguma compreensão de, pelo menos, como é que chegou até nós, como é que se desenvolveu. A seguir, sim, torna-se no inimigo. E aí dá-se essa fase do combate. Mas a fase do combate, curiosamente, pelo menos na minha percepção, é quase entre o dia e a noite. Ou seja, se estamos aqui a falar um pouco da metáfora da noite, do dia, podemos aproveitar o nascer e o pôr do sol, por exemplo. Ou seja, é num momento em que há distinção. Conseguimos distinguir aquilo que é a minha vontade e aquilo que eu quero combater. Quando falamos de noite, enfim, faz-me lembrar um pouco o dilema daquele guerreiro da Índia Antiga, Arjuna, não é? Que tem que combater e de repente não quer combater. Isso é uma noite interior para ele. Ou seja, ele nesse momento não está a combater. Nesse momento está a tentar perceber, e felizmente tem a ajuda do seu melhor amigo, do seu mestre, está a tentar compreender o que é que deve fazer, está a perguntar o que é que deve fazer. A batalha dá-se quando essas nuvens, essa tempestade noturna, não é? Desaparece. Portanto, creio que as duas coisas andam de mãos dadas nesse aspecto, mas obviamente estão relacionadas. O vigiar-se dentro, o avançar dentro, o abrir caminho dentro, tem muito que ver pode não ter que ver direto logo com a batalha, mas com o estar-se pronto para. Não é? Isso obviamente tem muito que ver com coragem e uma força de querer viver, não é? Uma força de perceber quem somos. Tem muito que ver com isso. E é muito heroico, obviamente. Ricardo, agora vou dizer aquilo que estava a pensar, porque no fundo não saíste daí. Aliás, o próprio tema, talvez, ou a forma como estás a abordá-lo, está-me a fazer lembrar um filme que já, agora trazendo para a ficção mais atual, não tão erudita como o Bhagavad Gita, que estavas a mencionar, mas que, se formos um pouco filósofos, conseguimos retirar algo de positivo. Há um filme que já tem uns anos, do Leonardo DiCaprio, que se chama Inception, que é A Origem, em que eles conseguem entrar dentro de sonhos. Pronto. Isso fez-me lembrar, porque há um momento em que ele está claramente a combater uma grande sombra interior, que é a que ele tem na cave mais profunda de todas, que ele enterrou, entre aspas, lá, guardou lá um canto onde está o seu grande ponto fraco, que era a mulher. E pronto, é muito interessante esta ideia de nós às vezes guardamos coisas nas nossas caves profundas e se não formos lá, como tu estavas a dizer, levar luz, aquilo nunca vai sair de lá. E então é mesmo interessante pensar nisso como a noite interior, porque são pequenos, são coisas que todos passamos, são de formas diferentes, mas que todos temos essas cavezinhas chatas que têm lá coisas fechadas, onde nem sempre levamos luz. Mas a minha pergunta é mesmo nesse sentido, como é que nós podemos levar luz?
Porque se estás a dizer, e bem, naquilo que é a minha percepção, que é a única forma de extinguir a noite interior é amanhecer. De alguma forma, não é? É que nasce o sol dentro de nós. Mas isso é metafórico, não é? A minha pergunta é, como é que na prática, se nós às vezes temos essas caves em que temos lá no fundo, coisas guardadas que não deixamos ir embora, como é que de uma forma prática podemos levar luz? Quais são as armas que temos para esse combate? Bom, em primeiro lugar, ainda bem que agradecer-te, ainda bem que referiste esse filme. Foi um filme que na altura que saiu causou grande impacto, impactou-me muito, por exemplo, e acredito que a muita gente, talvez por, lá está, com imagens espetaculares e uma história muito envolvente, nos lembrar de alguma coisa que vamos fazendo, ou quase até causar um pequeno medo de é preciso ir mesmo à cabo. Mais cedo ou mais tarde é preciso ir à cabo. E a pessoa nunca sabe muito bem, ou até sabe, mas enfim, a pessoa nunca sabe muito bem onde é que está a cabo. Mas de certa forma, todas as nossas pequeninas noites interiores e todos os nossos medos, etc., nos estão já a apontar para aquele que é o principal medo. E, no fundo, o nosso grande dever, vou-lhe chamar assim, ou seja, aquilo que mais se espera de nós. Bom, relativamente como é que se leva luz, ou como é que se invoca a aurora, como é que se invoca o sol, por exemplo, como é que se faz com que a noite não dure tanto tempo. É tudo imagens metafóricas, até a própria pomba, outra imagem que se podia usar é do dilúvio, como é óbvio, a própria pomba que vai buscar o ramo de oliveira, ou seja, está-nos a mostrar, olha, há ali um sítio seco, onde há oliveiras e as azeitonas, dá para extrair azeite e podemos fazer fogo, não é? Ou seja, é toda a forma com que nos ensinam, através de uma linguagem religiosa, mitológica, simbólica, é toda ela metafórica. Agora, nós sabemos como é, ou nós sabemos como é que podemos produzir luz. É precisamente agindo, muitas vezes, no sentido contrário daquilo que os nossos sentidos ou a nossa personalidade quer. Ou seja, uma das formas é precisamente esse sentimento de coragem. Ou seja, sempre, todos nós já sentimos isso. Sempre que temos medo e de alguma maneira estamos decididos que naquele momento não é para ter medo, ou porque é aquilo que é esperado de nós, essa vontade, não é, interna faz com que tudo se reorganize de outra forma. Ou seja, de repente tudo é possível. Isso é uma grande arma, é a maior de todas, que é termos plena consciência que a vontade funciona um pouco, vou usar outra vez uma imagem, enfim, quase como uma tocha, se quisermos. Algo muito acolhedor, muito, porque é quente, é luminoso, porque representa só por si esses nossos estados heróicos. Mas depois tudo o resto, ou seja, que creio que já foi sendo de alguma maneira falado, a questão do querermos ser generosos, ou seja, isso impede-nos de ficarmos fechados numa noite interior, ou seja, impede-nos de estarmos a lidar com as ninharias da alma, como se costuma dizer, as coisas pequeninas, porque percebemos que não somos só nós que estamos a passar pela noite interior, percebemos que é toda a humanidade vai passando. E existem até certos momentos históricos em que, efetivamente, podemos entender isto está mais de noite do que de dia, ou pelo menos está a ficar de noite muito depressa. E nesses momentos também o que é que costumamos fazer? Resguardar-nos do frio, não é? Ou seja, não, tentar perceber o que é válido, o que é duradouro dentro de nós, o que é sagrado, o que é que vai sobrar, e aproveitar toda a nossa experiência para isso, ou seja, deixarmos de ir muito, muito atrás daquilo que é dos sentidos. Se calhar os sentidos que funcionam muito bem como, enfim, vou-lhe chamar arma, como forma de experimentarmos o mundo, obviamente. Neste momento são um pouco obstáculos, ou seja, impedem-nos um bocadinho de usar
essas armas, seja a coragem, seja a vontade, a bondade, o amor, etc. Porque aquilo que vai sobrar, ou aquilo que nos está a chamar, visto de outra maneira, não é entendido pelos sentidos. E nesse aspecto podemos dizer, é de noite, afinal é para os sentidos. Não é? É de noite, voltamos um bocadinho ao início, é de noite para o entendimento. Mas na realidade nunca foi de noite. É quase isso, não é? É nunca esquecer esse fogo, nunca esquecer esse sol. São armas, eu sei, são armas igualmente metafóricas, mas é que cada um as vai descobrindo, por si. Eu, por exemplo, considero, na minha experiência que vale o que vale, dessas noites interiores, considero como armas imagens, ou seja, coisas que me aparecem, percepções que a pessoa tem às vezes, que até nos fazem lembrar outros textos que existem, mitológicos, etc. A ideia do oleiro que está a tentar modelar o caos informe, esse tipo de imagens que parece que não querem dizer nada de especial, mas quando temos a percepção que é esse trabalho que estamos a fazer, essa imagem de alguma maneira é uma arma. Porquê? Porque de repente conseguimos ligar-nos a toda a humanidade, no sentido, ok, isto é um trabalho que todos estamos a fazer. Ou seja, não sou eu que estou aqui a trabalhar comigo apenas. Ou seja, aquilo que eu conseguir fazer, ou de alguma forma já alguém fez, ou de alguma forma também alguém o vai fazer. E creio que esse sentido de humanidade, generosidade e de comunidade, creio que provavelmente é a melhor arma. Agora, claro, depois dependendo da nossa natureza, todos nós queremos coisas muito específicas, não é? A nossa arma é uma lanterna, é uma tocha, é uma espada, é um martelo. Isto depois depende muito da nossa natureza. Perceber como é que eu vou lidar com as minhas sombras. Não é? Vou atacá-las, vou trabalhá-las, vou edificá-las, e depois cada um se maravilha, e outra vez o fascínio com tudo isso. É importante reforçar para quem chegou agora que isto é tudo metafórico, não é? Se alguém chega e estamos a falar de espadas e martelos. Não é preciso ir buscar espadas. Não. Só dentro. Bom, Ricardo, nós estamos mesmo a finalizar, eu nem te deveria fazer pergunta nenhuma, mas Okay. assim, numa palavra ou em 15 segundos, uma mensagem precisamente para que as pessoas não fiquem, ai meu Deus, esta coisa da noite interior é uma coisa assim um bocado. Realmente, o que é que nós retiramos daqui? O que é importante? Como é que nós combatemos? Uma frase muito a resumir, no fundo. Muito rapidamente, e tentando sintetizar um pouco, há que ter algum amor também pela noite. E pela noite eu quero dizer por esses estados menos, vamos dizer, menos positivos em que nos encontramos, essa obscuridade do entendimento, etc. Há que amar no sentido de sermos capazes de compreender, sabendo, e esta pode ser a mensagem final, sabendo que por muito que seja noite, por muito que se caia, haverá sempre um dia, haverá sempre o sol, ou seja, vamos sempre descobrir esse sol, vamos sempre elevar-nos e vamos sempre despertar, ou seja, porque a noite é uma necessidade de despertar, e nesse sentido de acordar, não é? De ir para o dia, trabalhar, estar com todos os outros. E nesse sentido, creio que a própria noite é uma mensagem também de esperança, não é? No sentido de se chegarmos aqui, agora só pode correr melhor. Ou seja, se me deram esta oportunidade, eu consigo passar pela noite, eu consigo conquistar o dia. Portanto, creio que todos nós nos podemos maravilhar com essa noite quando ela nos chama e nos abraça e nos pede para ficar um bocadinho. Para ficar um pouco Esperança, é isso então. Esperança. Obrigada. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Joana. Nós temos que encerrar, mas antes de mais dizer, é sempre um gosto ter o Ricardo connosco, não é a primeira e certamente não será a última. Esperamos mais. Nós voltaremos daqui a 15 dias e, bom, Joanita, obrigada por teres começado sem mim, peço desculpa mais uma vez e até já. Muito obrigado. Então vá, até lá. Até lá, obrigado.